Oi, gente, aqui é Yasas, tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Gente, mais uma semana finalizando e com ela vocês sabem que chega a nossa aula de ciências. Quem aí tá animado com a nossa aula de ciências hoje, hein? Quem lembra o que nós vamos fazer? Lembram que lá na última aula eu pedi pra vocês separarem alguns materiais que nós íamos colocar a mão na massa? Isso aí, galera, hoje nós vamos fazer a nossa experiência, é boa, né? Nós vamos fazer a nossa experiência, vamos fazer uma investigação ali, tá, galera? Só que antes de nós fazermos essa investigação, vamos relembrar o que nós vimos lá na última aula, que nós começamos a ver sobre as transformações, certo? Então, vimos que há várias transformações ocorrendo ao nosso redor, ao nosso mundo, certo? Não são transformações lentas, são transformações rápidas, são transformações reversíveis. E vocês lembram também que nós vimos dois tipos de transformação? Lembram quais transformações? As transformações físicas. Quem aí lembra o que são transformações físicas, hein? Quem lembra? Lá da folha que eu rasguei, lembram da massinha? Então, essa transformação física acaba sendo o quê? Acaba sendo mais a transformação na forma daquilo, né? O tamanho muda também. Então, essa é uma transformação física, ok? E a transformação, qual é a outra transformação? Quem aí lembra? Gui, você lembra qual é a outra transformação? É a transformação química. Como que é a transformação química? Da transformação química, então já tem o quê? A mudança no cheiro, na cor, presença de luz, né? Liberação de gases, lembram disso? Então, gente, vamos fazer a correção rapidinho lá das atividades da última aula pra gente relembrar sobre o que nós vimos? Então, vamos fazer a correção lá da página 265, pessoal. Aqui nós temos, então, a palavra transformações. E aqui nós temos algumas opções de palavras que podemos substituir, que elas têm o mesmo significado. Quais são? Então, modificações, alterações e mudanças. E a número 2, pessoal, quais transformações vocês conseguem perceber que está ocorrendo à sua volta? Ou aquelas transformações imperceptíveis? Então, gente, há vários exemplos de transformações ocorrendo à nossa volta que podemos ver, certo? Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, o grafite do lápis, né, que ele vai diminuindo, a folha que nós estamos usando, a borracha quando nós apagamos, e as transformações imperceptíveis. Olha só, vocês conseguem observar o crescimento do cabelo, da unha, ou até mesmo, gente, a mente de vocês com as ideias e os conceitos. Então, vejam só, são transformações que nós não conseguimos olhar assim, ó, olha, tá ocorrendo. Nós conseguimos observar, por exemplo, o crescimento da nossa unha depois que ela já está grande, certo? Não conforme está acontecendo. Bom, lá na página 269, então, galerinha, acompanhem lá comigo. Aqui nós temos essa proposta que era para vocês identificarem as transformações reversíveis, certo? E era para identificar aquelas transformações físicas e as transformações químicas. Bom, então vamos lembrar o que é transformação reversível. Transformação reversível é quando aquela transformação pode retornar ao que ela era antes, lá ao estado inicial, certo? Então vejam lá, o chocolate derretendo em banho-maria é uma transformação reversível porque ele está derretendo, certo? Mas quando ele esfriar, ele pode sim retornar àquele estado em que ele estava. O sal que está sendo dissolvido na água também é uma transformação reversível. Mesmo o sal se misturando à água, pessoal, é possível sim haver a separação, né? Porque o sal ainda ele está presente na água, tá? Não é uma mistura que se torna impossível haver a separação. Lembra que nós vimos, inclusive, lá sobre o sal marinho? Então, o sal lá do mar é separado lá da água, né? A água evapora e daí fica apenas o sal. Então, aqui nós temos um exemplo, ok? E agora, então, era para vocês, então,
classificarem essas transformações. O chocolate derretendo é uma transformação física, ele continua sendo chocolate ainda, né, pessoal? O sal derretendo também é uma transformação física. Já a carne grelhando é uma transformação química. Lembram lá o que é uma transformação química? É quando há alteração de cor, de cheiro, a liberação de gases. Aqui a quebra do grafite é apenas uma transformação física, né? Porque se o grafite quebrar, ele continua sendo um grafite. Então, galera, o que nós vamos ver na nossa experiência de hoje? O que nós vamos investigar, hein? Primeiro, então, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vocês já viram ferrugem? Os materiais que vocês viram enferrujar, o que eles têm em comum? Será que um lápis enferruja? Será que um papel enferruja, hein? O que vocês acham? Acertou quem falou que são os metais que enferrujam. Isso mesmo, pessoal, são os metais que enferrujam. Por que será, hein? Bom, e o que é metal? Gente, o metal é uma substância prateada que ela tem uma grande capacidade de fazer o quê? De conduzir calor e energia, tá? Então, vocês já observaram que a panela, por exemplo, né? Então, nós mal colocamos a panela lá no fogo e ela já tá super quente, né? Então, é graças a esse material que ela é feita. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver sobre essa ferrugem em metais, em diferentes materiais, tá? Por isso que nós vamos usar, então, aqueles materiais que eu pedi ali para vocês. Por quê? O que o papel alumínio, o que as moedas, o que a esponja de aço tem, a palha de aço tem... O que eles têm em comum, hein? O que vocês conseguem observar? Então é isso que nós vamos ver hoje, tá? Então nós vamos fazer essa experiência para ver se todos esses materiais ferrujam. E se eles ferrujam, será que eles levam o mesmo tempo para enferrujar? Por que ferrugem, gente? Porque ferrugem é uma transformação que é muito comum. Ela ocorre, ela está acontecendo diariamente, constantemente em nossa vida, tá? Então nós vamos investigar essa ferrugem nesses materiais, certo? Se todos vão enferrujar, se todos vão levar o mesmo tempo para enferrujar, ok? Então, vamos lá ver quais materiais nós vamos usar e como que vai ser essa nossa investigação? Bom, para nossa experiência, então, o que vocês vão precisar? Todos vão precisar de 3 recipientes com água, ok? Lembra que eu falei para vocês que vocês poderiam usar copo plástico ao invés de usar algum pote lá, que daí a mãe de vocês iria precisar e daí não ia dar certo, certo? Então, 3 recipientes com água, 20 ml de vinagre, tá, pessoal? Então, ai, prof, eu não sei quanto que é 20 ml. Então, deixa eu contar um segredinho pra vocês. 20 ml vai dar mais ou menos 1 colher de sopa, tá, gente? Então, encham lá a colher de sopa de vinagre, ok? Vão precisar também de 1 colher de sal, ok? Todos vão precisar desses materiais. Aí, nós temos os demais materiais. A esponja de aço, as moedinhas e o papel alumínio. Só que não são todos que vão usar esses materiais, ok? Eu vou fazer um sorteio entre vocês, porque cada um vai fazer com um material. Tem gente que vai fazer a experiência com a esponja de aço, tem gente que vai fazer com a moeda de 25 centavos, tem gente que vai fazer com a moeda de 5 e tem gente que vai fazer com a moeda de 10, ok? E tem gente que vai fazer com o papel alumínio. Então vamos fazer o sorteio. Quem vai usar o papel alumínio vai ser o Gabriel, ok? E o Guilherme, certo? Então vocês vão usar o papel alumínio para fazer essa experiência. A moeda de 25 centavos vai ser, tô fazendo um sorteio aqui, galera, o João e o Enzo, tá? Então, vocês vão precisar de 3 moedinhas de 25 centavos. A moedinha de 5 centavos, galera, quem vai usar?
Maria Clara e Vitor, vocês vão precisar de 3 moedinhas de 5 centavos. Moedinha de 10 centavos, galera. Quem vai usar? Vai ser a Kiara e a Emily, ok? E a esponja de aço, quem vai usar vai ser o Denis, ok? Gente, se vocês não têm o material que vocês foram sorteados, tudo bem, então façam com o outro material, tá bom? O que vocês tiverem na casa de vocês. Prof, eu não tenho papel alumínio, não tem problema, então se tem esponja de aço, faça com esponja de aço. Se não tem com esponja de aço, faça com alguma das moedas, tá? Mas é importante que vocês saibam que quem for fazer com a moeda precisa de 3 moedas do mesmo valor. A esponja de aço também vocês vão precisar de 3 pedaços, assim como o papel alumínio também de 3 pedaços, ok? Bom, então vamos lá. O primeiro recipiente, galerinha, podem colocar mais água, tá? Vocês vão pegar lá o sal, tá? Então encham lá a colher, que é uma colher cheia de sal, certo? Peguem, encham lá, coloquem na mistura. Olha só, observem como que vai ser essa mistura. Aí peguem lá uma colher de sopa de vinagre e misturem também, ok? Misturou, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele material que vocês foram sorteados. Ai, prof, eu fui sorteada com a esponja de aço. Então, você vai pegar um pedaço da esponja de aço e vai colocar aqui nessa mistura, ok? Colocou nessa mistura, o que você vai fazer com ela? Vocês vão poder ver lá na página 267 onde que é para colocar esse recipiente. Então, vocês vão colocar num lugar arejado. O que é um lugar arejado? É aquele lugar que tem bastante ventilação. Então, procurem aí na casa de vocês, peçam ajuda da mãe de vocês ou de quem tiver aí, um lugar arejado. E esse lugar, pessoal, não pode tomar sol, ok? Então, se perto da janela de vocês é um lugar arejado, perto da porta, então coloque. Mas lembrando, não é para tomar sol, beleza? Então, coloquem lá no lugar arejado. O segundo e o terceiro recipiente, vocês vão colocar, não vão fazer a mistura, tá bom? Não vão colocar sal e não vão colocar o vinagre no segundo e no terceiro. Eles vão ficar apenas com a água e com o material que vocês foram sorteados, tá? Então, foi sorteado com a moeda, coloca a moeda aqui, coloca a moeda aqui, só com água, tá? Só que qual é a diferença? O segundo recipiente, vocês vão colocar num lugar úmido e abafado. Então, observem aí na casa de vocês, qual lugar que ele é úmido, né? Que tem bastante água, bastante evaporação no ar. E também abafado, tá? Qual será? Peçam ajuda aí para a mãe de vocês. Vou dar uma dica, tá? Tem um lugar que vocês tomam banho e ele fica bastante úmido. Por quê? Porque vocês fecham esse ambiente para que ele fique bastante aquecido durante o banho, né? E ele fica úmido graças, então, à evaporação ali da água. Então, vejam lá, é um ótimo lugar para vocês colocarem o recipiente 2, tá? Lembrando, o recipiente 2 é somente água e o material que vocês foram sorteados. Certo. E o recipiente 3? O recipiente 3 também, somente a água e o material que vocês foram sorteados. Onde vocês vão colocar? Vão colocar num lugar seco e bem ventilado, tá bom? Então, perguntem aí para a mãe de vocês qual lugar que é seco e bem ventilado. Gente, há somente uma exceção sobre esses 2 recipientes, que é quem for usar a palha de aço. Quem vai ser? Vai ser o Denis. Então, Denis, você vai ser o único, ok? Que no recipiente 2, além da água, você vai colocar também vinagre, tá? Então, ó, lá no recipiente 1, Denis, você vai colocar a água, o sal e o vinagre. Que no recipiente 2, você vai colocar a água
e o vinagre e, claro, a palha de aço, ok? Deixa eu pegar aqui. Vai colocar a palha de aço, certo? E o recipiente 3, que vai ter somente a água e a palha de aço, tá bom? No recipiente 3, somente a água e a palha de aço. Bom, galera, vocês conseguiram compreender como é para fazer essa experiência? Bom, gente, então peguem lá a apostila na página 267 para nós vermos aqui então esse quadro que vocês vão precisar ficar de olho e ficar bastante atentos, tá? Então vejam, lá o recipiente 1, que vocês colocaram aquela mistura de vinagre e sal, que colocaram no ambiente arejado, era pra gente ter feito em sala, deixado aqui. Como nós não fizemos aqui, vocês coloquem lá onde vocês colocaram, certo? E outra coisa, gente, que eu acabei não falando, vocês podem identificar esses recipientes para vocês não se perderem, tá? Então, o recipiente 1, coloquem lá o nominho no copo, recipiente 2 e o recipiente 3, certo? Então, ó, aqui tem as informações para vocês não se esquecerem. O recipiente 1, que tem o material com a mistura, ele deve ficar num lugar arejado, tá? O recipiente 2 num lugar úmido e abafado, o recipiente 3 num lugar seco e bem ventilado. E o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar, ó, observando essa experiência de vocês a cada 2 dias. Nossa, prof, como que eu vou lembrar disso? Gente, coloquem lá o despertador, coloquem lá na agenda de vocês para cada 2 dias vocês olharem, tá? Para preencherem aqui, combinadinho? Então, ó, o dia 2, lá no recipiente com mistura, teve, olha aqui, ó, houve mudança no aspecto do material? Sim ou não? Não, não teve. Lá no dia 4, teve? Sim ou não, tá bom? Então, vocês vão preencher aqui com sim ou não, ok? Lá nos 3 recipientes. E lá no final, depois de 10 dias, nós vamos ver, então, qual foi a transformação de cor, textura ou o que teve de transformação ao longo desses 10 dias, tá? Então, vocês vão ter que ficar atentos durante 10 dias. E preencham lá também, galera, questões também, tá? O que vocês acham que vai acontecer com essa experiência? Combinadinho então, galera? Bom, galerinha, então é isso, tá bom? Não esqueçam desses materiais, não esqueçam que é necessário vocês então estarem observando a cada 2 dias, ok? Então, coloquem o despertador lá, coloquem na agenda, então tem a opção lá na agenda do celular para vocês marcarem um evento, então ele vai ter um despertador, ele vai lembrá-los sobre aquele evento que vocês vão colocar. Então, coloquem evento lá. Investigação de ciências, ok? Para vocês não esquecerem de fazerem a observação e de completarem ali, então, aquele quadro lá da apostila de vocês. Beleza, galerinha? Então é isso, tá bom? Daqui 10 dias nós veremos o resultado final e vamos comparar aí a investigação e os materiais que vocês usaram, ok? Então é isso, beijo, gente. Beijo, queijo e até a próxima.